Vamos às perguntas então, porque já está tarde. A Tiana vai para a pergunta: como é que está a avaliar a decisão do Supremo Tribunal de Justiça de tudo PGC com DSP, outros partidos vai à eleição de 23 de novembro? Obviamente que decisão completamente tendenciosa e arbitrária, na medida de como é que tem suporte não só constitucional, mas propriamente também suporte legal. E tem um objetivo, que é o objetivo simplesmente de se socorrer, mexer ou manipular o sistema, suma que tem estado na fase apenas para poder bem a eleição, para ter um tapete aberto para poder reconfirmar se vitória na segunda volta. É assim tão simples quanto é. E que tem nada a ver com questões jurídicas, nem questões jurídicas ou legais, ou questões que não podem falar de natureza, de vício de partidos ou candidatos, mas tão simplesmente tem um plano delineado para poder bloquear partidos. E tão simples quanto é. Claro que tem comando de se socorrer e conseguir triunfar essa ideia de bloquear candidatos e bloquear partidos. Pronto. Essa que é a finalidade, que tem nada a ver com conjuntura propriamente jurídica, mas sim perspectiva mais política. Sim. Ok. Como é que está a avaliar a decisão de apoio a Fernando Dias de parte do PGC? Decisão de Fernando Dias, obviamente, te suscita mangas de interpretações, mas pensa como é a decisão mais sensata para Bia. Para Bia, e com decisão só que não pude falar como e tem a ver propriamente com a popularidade de Fernando Dias, mas simplesmente de como Fernando Dias te representa ali uma força que pode travar-se socorro. Para Bia, não se vê como sistema de Guiné-Bissau e que pode funcionar numa perspectiva de política, que não falar na forma legal. Na Guiné-Bissau e força. Quem que pode garantir força nesse momento na Guiné-Bissau? Ou, por exemplo, para travar Sissoko? E Fernando Dias, logo que força é que? E força armada ou não, força militar. E que força militar que Fernando Dias tem? Se não se entende, a você, por exemplo, tanto ele outros candidatos, ninguém que tem garantias de poder confrontar Sissoko. Obviamente, Sissoko desenha bem coisas tudo para PGC, que tem oportunidade para poder apoiar um João Bernal ou em outras hipóteses mas sobretudo João Bernal, para ver se não olha, que tem líderes, papia, que conformados, quer dizer, vendidos de PGC, e próprio discurso de Sissoko, o tanto entender como e tem tudo um interesse para ser o candidato João Bernal. Olha, se ser o candidato João Bernal, mesmo que ganhe a eleição, e que não tenha uma forma de poder, enfim, de poder consolidar aquele resultado, de poder segurar aquele resultado. Logo, Fernando Dias ali, e o único que pode garantir aquilo, para ver como é que problema, dá-me de ferro, só para enquadrar gente. E de como, balanças ao longo de mangas de tempo, é que chega poder bem que combaia lá. Enfim, poder, balanças que volta a ter poder. Logo, balanças sobretudo estão para ser de entendimento de discordâncias que PGC e criado um cenário de como PGC que gosta de balanças, não é? Que coisas bem bajantes e que disse isso, bem bajantes, sobretudo com Kumbaiala. Mas ganha mais ênfase depois que outros governantes, sucessivos governantes, líderes de PRS. Logo, o que é que não acontece? E acontece como se Sissoko conseguiu usar ainda aqui coisas mal. É isso que faz com que PGC ganhe eleição é tempo todo, sobretudo que BH não tem, é que manda para ver como e passar a mensagem de como PGC que gosta de balanta e além de como PGC que gosta de balantas e só balantas que podem proporcionar a oportunidade de bem na poder. Agora, o que é que acontece nesse cenário todo? A partir do momento que o PGC decidir apoia Dias e balanta no sentido puro de termo, e que tem mistura. Logo ali, pretensões de Sissoko e tudo o guintes de regime e cai para a terra para ver qual que é o problema. Se não se entende de ouvir que PRS que Dias está representa e verdadeiro PRS para Dias, como vai o que sei, que diz? E Barrete Brumelho e continuidade de como a Balanta tem que governar no país. Ora,
é outros inconformados de PRS que vai apoiar Sissoko. Qualquer argumento que ele invoca, não me este poder para dar Sissoko. Sissoko é cabalanta. Agora, se dias, apesar de Forças Armadas, manga deles está contente que PAGC, sobretudo o BH Nantan, que argumento já que por cola para ver o próprio PGC que decide põe um balanta. Logo, nesse cenário, mesmo se BH Nantan brinca, ainda passa. Importante. Para a gente se na Jovim, nós estamos a 6.200. Importante para a gente partilhar vídeos, faz favor. Até não passe só para diante, que aqui leitura que está fazendo a acusação de golpe de Estado de parte do Umaru Sissoko Embalo com Forças Armadas contra DSP e Fernando Dias. Não, aquilo é uma falácia, aquilo é um pretexto. Para ver como é pretexto, aquilo é pretexto tudo lá entendado. Para ver como entender como PAGC não apoia Fernando Dias. Logo, a partir do momento, para ver processo fazido tudo, para que a PGC por envolver no processo. Basta no discursos de Sissoko e próprio de Zé Carlos, que na ameaça como e na mostra domingos, é pensava tudo. PGC manter reservada, é que conta calque se posição. Logo, a partir do momento que PGC decidir como é na apoia Dias, só que não falou, Dias ali, mesmo que balantas que é contente que PGC, e inclusive nas Forças Armadas, é que teria motivos de estar contra PGC para ver como PGC tem um capital político e só através de PGC que balanta por ir voltar ao poder. Logo, se só conseguir como a partir do momento que de PGC apoia Dias e que não tem argumento, ele que BH não tem para convencer balanta sobre tudo, para vir falar como Dias na ganha a eleição, é cada eleição. Logo, e tem que arranjar um pretexto ali para por tentativa de poder a eleição. Logo, se inventar um processo de golpe de Estado que prende gente, até e cogitado a possibilidade de prender Mário Fambé, que é um dos dirigentes de PRS, e próprio Dias, só que pretensão descartado, como anda olha, é para acusar PGC, mas não está só uma coisa, dá-me de ferro. Se só que tu usa ônus ali para confundir gente, no momento que eu pude falar de golpe de Estado, pero só me falou, se só que tu acusa gente de coisas que está fazendo, para ver, se só que está de golpe de Estado, para ver como ele dá golpe de Estado a partir do momento que dissolve o parlamento, sem tempo constitucional que está permitido, se só der golpe de Estado, a partir do momento que esse mandato acaba de dia 27, 28, 27 de fevereiro, e continua na poder a reviver com aquele que golpe de Estado de tomar essa tua Câmara, quer dizer, para fazer por como coisa lá, para subverter o Supremo Tribunal, aquele que golpe de Estado, quem que está golpe de Estado? E se só que mais ninguém, mas mesmo ter que se a situação estava normal, se a situação estava tudo bem, no momento, nunca pude falar de golpe de Estado, para ver como qualquer interesse de dar golpe de Estado, se qualquer tem possibilidade de ganhar a eleição. Antes, pelo contrário, quem que mais popular é PAGC, qualquer interesse de PAGC tem na dar golpe de Estado. Logo, o que ela está falando de puionos, para pôr quem que perde tempo, para ver quem que golpista, ali se só como não dá alguém golpe que é legal, se só que estaria legal no poder. Se for está ilegal. Logo, que por papel de golpe, há essa tua Câmara que usurpa funções de próprio Sissoko e é tempo todo Sissoko que golpista e que domingos, nem que dias, nem que gente que não acusa de como golpe de Estado. Ele que golpista. Mas lá está, o que é que está fazendo? E está acusando alguém de que próprio está praticando. Somos alguém que traidor e está acusando outro como ele é traidor. Sissoko está falando com ele e que não percebe e que não admite mais desordem no país. Mas quem está cometendo desordem no país? Esse socorro, logo esse que mesmo conversa de falar, mas domingos na face golpe de Estado, domingos para Fernando Dias, Agnello Ragal, gente que não tem nada propriamente em concreto, nem próprio grande expressão nas Forças Armadas, para ver se tem ele, se socorro não estava nem abusos, tudo que está na face, logo e falasse, aquela aí conversa, como costuma dizer, para boi dormir, pronto. Sim, Vieira, eu acho que como as Forças Armadas estão a proteger Sissoko. Como? Eu acho de como que eu acho se as Forças Armadas está proteger, se só tem proteção de Forças Armadas.
Obviamente que a resposta é sim. Para ver se cá tem uma proteção de forças armadas, se socorro tirar o de poder a manga de tempo. E ter um protesto legítimo para se socorro dar o golpe antes desse mandato acabar. Tendo em conta mangas de arbitrariedades que cometi, tendo em conta mangas de disparates e violação de flagrante de não Constituição. Mas para ver o que é que manda, e cá afastado. E cá afastado para mim, de como e tem apoio de chefias militares tão simples quanto esse, para ver como aqueles que estão a dar cobertura, para fazer abuso. Nota só, a partir do momento que se socorro começando a subverter nos símbolos nacionais, nomeadamente data de independência nacional, de desqualificar Amílcar Cabral, de mangas de ocasião, de sotaguintes, de espancadintes, de fazer dissolver parlamento, de fazer governos de iniciativas, assim, revelias, de fazer acordos fora de não ordem jurídica e, sobretudo, mais recursos, como é que gerir governo, gerir tudo, e forças próprias que meteram para poder intimidar juízes do Supremo Tribunal de Justiça, inclusive coagir antigo presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Então, é tudo indícios para se só afastar no poder, mesmo que aquilo se contra forças armadas que não apoiam, é que não permitiva para falar como não passa dia 27 de fevereiro, se só continua até logo. Ele pergunta mais do que evidente, como se só tem apoio, não quer falar de forças armadas em geral, mas chefias militares, e tem esse apoio, aliás, que uma conta nota, comportamento do próprio Biaga Nantan, que torna marioneta e está de um lado, Biaga Nantan, em Kruma, e outros chefias de ramos, etc, etc. Logo, ele pergunta mais do que evidente, mais do que claro. Como é que a atuação de Forças Armadas ao longo de tempo de crise, nos últimos tempos? A atuação de Forças Armadas, obviamente, é parcial e tendenciosa, quase tipo identificando claramente que a agenda ditatorial de Sissoko. Para ver como é Forças Armadas que não olha, é Forças Armadas corrupta, que não tem nenhum valor republicano e muito menos patriótico. Para ver, Forças Armadas, chama que me fala noutra ocasião de vídeo, Forças Armadas revolucionárias do povo, e tem a missão, sobretudo, garantir questão de integridade de no território, mas muito mais do que esse, de proteger, vigiar a Constituição. Diz que a Constituição que é respeitada, Forças Armadas que te repõe no sentido de como na Revolução, no caso não no papel de Revolução. Agora, não houve Forças Armadas ao longo do tempo todo. Pacto é que questões de droga, não é caso muito flagrante de avião que ria lá, claramente, de questões de droga que não se vira assim tudo. Forças Armadas capacitadas, Forças Armadas, quando o Supremo assaltado, antes, pelo contrário, eu falei que se que força que estava lá, como é que tem conhecimento? Você está para defender interesses de país, sobretudo defesa de país. Outra força estranha também, bota a falar com a boca civil. Claro que estão logo claramente parcial. Mas pior de tudo, e a ameaça que Biaga não tão fácil, porque dia domingos, gente na papel a possibilidade de fazer uma marcha na véspera de dia de Forças Armadas, nomeadamente 16 de novembro, ele fala se forças estão na prontidão combativa, quem que faz qualquer coisa não mostrado esse lugar lá. Eu estava falando, não mostra de lugar se Forças Armadas e forças revolucionárias do povo, que dizem servir povo, a botar apoio ao lado de alguém que não pisa no povo, que não marginaliza o povo, em detrimento do bom interesse para ver como não recebe dinheiro. E Forças Armadas tendenciosas, parcial, corrupta, mas, sobretudo, é corrupção para ver como está a ser subordinado para dinheiro susso de uma do Sissoko embalo tão simples quanto esse. Pronto. Eu acho que como o tribalismo está da voto, e mais, como é que tem estado na partidos políticos candidatos nessa campanha? Tribalismo, obviamente, que está da voto, mas está da voto num país como a Guiné-Bissau, para ver como a gente dizia analfabeto. Dá-me refere, alguém que não bingosse, só para ver como ele mandingo o bujugu, para falar só ele mandinga o bujugu, então uma identifica logo que ele. Para ver, claro que não. Que lá que a gente falou que podia identificar com alguém que mandinga o bujugu. Mas uma identifica que ele não coisas que se vê como convincentes, coisas que se vê como razoável, coisas que se vê como fazem sentido. Agora,
na realidade, que gente dizia analfabetos, generalidade de gente dizia analfabeto, mesmo que eles também que estudar, que nunca pode considerar assim, no sentido de termo, em termos etimológicos, de como é que analfabeto, ou gente alfabetizada, mas mesmo gente que tem limitação, que tem déficit, e sobretudo que tem caráter, que tem dignidade, que tem princípios e valores que norteiam uma sociedade sã e decente. Logo, ora que não vive na ignorância, não vive na pobreza, sobretudo pobreza mental e espiritual, claro que tem vantagem, é que manda, a gente está aliciado na perspectiva, para ver também questões de raça e tem instrumentaliza, gente que tem assim tanta instrução. Pronto, essa que faz com que tribalismo e tem vantagens políticas na Guiné-Bissau. Para ver esse tribalismo que tem uma vantagem política na Guiné-Bissau, não can ter figura, suma número se socou em balão, para ser o presidente da República, mas além de começar o presidente da República, para todas as geneiras, disparates, barbaridades que cometem, para a gente ainda está na cor, se traz a tocar o pano, não acha como eles e Salvador de Pátria, etc, etc. Logo, esta mostra grau de ignorância juntado também falta de caráter e falta de dignidade e falta de grandes princípios e valores que norteiam uma sociedade, isso é quem fala. Mas questão da avaliação de partidos políticos até acaba de explorar a componente de ignorância. Para não, se não tem gente que está pauta para questão de ser o mais patriótico, eu estava lá guineense de patriótico, mas a mim sempre está questionando de patriotismo de guineense, para ver como a gente está falando patriótico, como é que a gente está baseado, a gente está a criar afinidade só para ver como falar de si mesmo, tá banca, falar de si coisas garas, e cada conta barrado, coisas que pode ser assim, uma não se socou em mano, e está maximiza que coisa assim tudo e tira vantagem, sobretudo ele usa dinheiro e tem dinheiro e está conseguindo manipular tudo e todos, mas partidos políticos, tem avaliação na campanha quando fala, e partidos políticos para já, partidos políticos na Guiné fica sempre muito aquém. Esse é o primeiro ponto. E segundo ponto, e de como e que tem partido político no momento na campanha eleitoral para ver PRS que poderia fazer. PRS praticamente tirado, não sei como Dias está, mas é candidato presidencial. Aqui, pronto, que está na partida. PGC que está na partida. PGC está albergava quase, pronto, alguns partidos que fazem parte de PAI Terra Arranca. Logo, pelos partidos, tudo, e que expressão que estão a usar e que razão, marmiteiros, pronto, logo, participação e a quem. Eu acho que a eleição é decidida logo na primeira volta, ou não precisar segunda volta, quem que tem maior probabilidade de ganhar? Quer dizer, pergunta-lhe, antes de responder, e precisa fazer alguns enquadramentos para não poder chegar à conclusão, despindo de qualquer tipo de preconceito na avaliação. Se não se não dúvida, não tem que avaliar vários fatores que poderia levar para não fazer uma projeção, uma sondagem de extrapolação. Para ver, não sabe como é Guiné-Bissau, a gente está trabalhando com sondagem, não está sabendo mais ou menos medir pulsação popular, tendência popular. O que não fala que factos estatísticos, que dados concretos, não propriamente na manifestações que não podia olhar através de comunicação social, através de redes sociais e através também de contactos que não têm, mas aquilo só, e pronto, não podia falar assim tão fiável, e era bom para ter opinião, para ter barômetros de opinião, nomeadamente sondagem. Mas se as sondagens que está fazendo, logo a nós, para não responder a pergunta, logo tem que basear que elementos que não tem, que elementos que não tem, e elementos de eleições, últimas eleições que faziam no país em 2023. Pronto. Logo, através de dados que não tem, de eleições de 2023, e também com acontecimentos que decorrem desde que altura até então, para não poder fazer uma extrapolação de mais ou menos como que pode ser os resultados que na visualizado no resultado de eleições. Então, pensa eleições, quando fala nem caso eleições presidenciais, para mim, eleições legislativas e que tem margem de dúvida de como a plataforma republicana disse isso vai ganhar, certo?
Sim, sim, para ver esta. Ele só que na cor, se ele só que candidata, obviamente ele que não ganha. Ele só que não ganha. Pronto. Mas não é para eleições presidenciais. Logo, eleições presidenciais, não sei como, ali dos candidatos que têm possibilidade, claro, sem desprimor para aqueles outros candidatos, mas dos candidatos, nomeadamente Fernando Dias, que uma do Sissoko embalo. Mas não sinto no dúvida qualquer popularidade dos candidatos e para quem que não suporta o candidato. Se não sinta no dúvida, por exemplo, nas eleições de 2023, PAI Terra Branca só e tem 54% de votos, ou seja, e ganha eleições legislativas com maioria absoluta, nesse caso 54%, logo de eleitorado que está, pronto. Segunda força é BIM Madem tem 29%. Depois vem terceira força que PRS 12%. E depois o TNE PTG que teve 6%. Depois o TNE APU que tem 1%. Logo, que alimentos não pode fazer uma extrapolação. Se nós entendemos só PAGC na eleição legislativa e conseguir ganhar a eleição com maioria absoluta. Agora, além de promenor mais, além de PAGC, só que conseguir, PAI, nesse caso PGC, conseguir ganhar eleição legislativa com maioria absoluta, ou não fala maioria absoluta, não fala de maioria de eleitores que não tem de então, que cada mancia tanto que não tem negócio. Pronto. Se só PAGC conseguir ganhar eleição com maioria absoluta, no momento ali, não pode contar PAGC, mas burbur de PRS, porque a PRS divide na metade. Não fazendo de conta, não de 6% a Dias, não de 6% a Félix Nandungue. Logo, se não ter aqui 6% de Dias, não acrescentando 54%, logo, no momento, não tem praticamente 60%. Pronto. Logo, se Madem, nesse caso, no papel Madem, não falou de bloco de Sissoko, até para ver como, Madem perde eleição, e que propriamente para via de Braga Câmara, mas para via da ação de julgamento em relação ao número de Sissoko embalo. Logo, o número de Sissoko embalo, o resultado que tem, que não pude falar assim, e de 29% de Madem, mais 6% de PTG, logo ainda fica 35%, não dá mais 1% de APU, logo e 36%. Pronto. Mas qualquer outro problema, novamente, para um setiga, não tem alimento. Logo, se não tem dados de que eleição anterior, não pode considerar como Sissoko tem o 36%, ao passo que PAGC, que não falou Fernando Dias, PAGC tem 60%. Então, se não percebi conta direito, como é que está a fazer conta, certo? Pronto. Logo, não tem 60% de PAGC, não tem 36% de uma Sissoko embalo. Naquele contexto, é extrapolação, não fazer extrapolação. Mas e tem mais outra questão ali, desde que eleições de 2023 até data presente, situação política e social agudiza consideravelmente. Para assim, em 2023, a gente estava com mangas de raiva para coisas que passam, cenário político, quer dizer, de lá até então, a gente ainda fica ainda mais revoltados com a situação e não explicou para Bier que, nomeadamente, coisas que me falou, assalto que teve no Supremo Tribunal de Justiça, de forma como a Kumaru dissolvi a Assembleia sem fora de tempo e próprios desmandos que existem no país, sobretudo questões de prisões arbitrárias, espancamento, mortos de gente que faziam, liberdade condicionada, e para falar também com uma situação social agudiza de uma forma considerável. Logo, tudo é indícios, e está mostrando de como se PGC, na 2023, e conseguir ganhar com maioria absoluta, e nem momento, que agravante ainda de como nem altura, nem momento que nós estamos nele também, PGC tudo para a eleição. Para você, como a maioria de gente tem que por que gosta de PGC, é que vota na PGC, na legislativa, mas que a situação de PGC tudo para a eleição, e por que, para mim, é um ato de grande injustiça. Mesmo quem fica de PGC, quer dizer, só quem que pode apoiar é alguém que tem senso de justiça, ou alguém que é fanático, ou alguém que coça a verdade. Mas quem que certa cedo realista, mestiosa a verdade, não sabe como é decisão de como o Sissoko faz, é uma decisão de abuso. Agora,
que coisas tudo ainda contribui para penalizar drasticamente se só até para ver como se só preparava para a eleição. Se só fazer esses planos tudo, para vai só pensar só ele só porque tem adversários, mas o tiro, como se costuma dizer, saiu pela culatra. Logo, a minha perspectiva ali é alimentos tudo como mostrou. Para o cenário que nós, cenário social, como é que é grave? Mortos que nós vimos hoje, sobretudo, de último caso que nós, de descoberta de cadáver ali na Rio João Lanim, e depois também para o facto de PGC tudo para a eleição, e para como é que o Supremo controlado, e próprio também tudo de manifestação, mas também pelo facto de como PRS, parte de PRS junto com PGC, nunca tenho dúvida de como dia 23 de novembro, Fernando Dias na ganha a eleição logo na primeira volta. Não explicou para ver de que na ganha a eleição logo na primeira volta. Além de elementos tudo que deu, e tem mais outro elemento de como se Sissoko estava na conta que máquina de PGC na eleição. E pensava como PGC não ficava neutro de falar na boca que está lá não fazia injustiçado, logo e quando entrava na batalha política, ou não, mas PGC entra que tudo gás, esse que é o primeiro ponto. E depois, para ver o que não falou, se Sissoko prepara para a eleição, para ver se Sissoko prepara para a eleição, e quando estava na arranjar marca-ressa, que está na arranjar de espancadinha, de fazer que aqui na fazer as geneiras que está na fazer tudo. Logo, ele estava preparado para a eleição, para ver, não contava que força era roubar. Mas a partir do momento que o PGC junta, e depois a você vê como é momento ali, todo eleitorado de PGC, mais balantas, importante falar balantas massivamente na volta na Dias. Logo, e um bloco que junta ali, para ver aqui Félix Nandunga, que lá e Nuno Nabian, que lá se cata na expressão. Logo, junção de ala de PRS mais PGC, para ver, ora que não para PRS, acabou de esquecer como balantas, quase em termos de dados estatísticos étnicos, e de quase está aproximadamente igual a Fula. Creio, sem Castanheiro, Fulas e em primeiro lugar, mas logo a seguir Balantas, mas quase que diferença muito reduzida. Logo, é a expressão tudo de Balantas, que na volta, veja-se que tem questões étnico-tribais, veja-se um partido universal. Juntando que o eleitorado de PGC, claro que nunca tenho dúvida de como Dias na ganha a eleição logo na primeira volta. Mas atenção, e que Dias em si, nunca se não percebi, que Dias em si, a eleição não fala como PGC na ganhar, correto e assim, PGC na ganhar logo na primeira volta. Para ver que Dias que não está, mas e tem, como aqui falar, padrinhamento, e tem proteção, para ver PGC que está na passa a mensagem, e como não estou ir para a eleição, mas esse que de nós, se vou votar, na Dias, e se vou votar na nossa, para não volta a riba poder. Logo, PGC que não ganha a eleição novamente, com maioria absoluta. E não explicou mais outros dados, dama de fé. A mim pode ter fazer uma pergunta, não sei o que eu acho, nem a resposta que não dá. Mas se eu sinto de a única hipótese é que se só podia ganhar nele, na região que não tem tudo de Guiné-Bissau, e mais na região de leste, concretamente, região de Gabo, que tem envolvido também Bafata. Mas mesmo assim, que pode ganhar, que tem possibilidade de ganhar, mas mesmo se ganha, ele não ganha assim, não ganha tangente, e não ganha quase que diferença mínima. Isto é, a mim tem dúvida de como ele conseguir ganhar na Tombali, na Oio, na Ilhas, na Buzonas, na Ilha, ou na Tetor Antônio de Bissau, ou na Cacheu, ou na, enfim, na região que não tem tudo, e que não conseguir ganhar. Dias não conseguir ganhar lá, a dobrar, para ver se não papel eleitorado, depois de aderir bem se só, a mim que tem dúvidas na falar de como de Dias na ganha a eleição logo a primeira volta. Por quê? Para ver o fator. E depois está aí outra coisa. É a percentagem que me dá de extrapolação de Sissoko. Sissoko se tendência é pecar. Para ver como Sissoko mangarinha está aquele, está a ser coagido. Está na para ver se Sissoko está pedindo para mostrar serviço. Logo, mangarinha que está a fazer como se apologia, é que não vota nele. Para ver, ainda dá gente escusas, ainda dá dinheiro, ainda dá material, ainda dá camisola, ainda dá mangas, outros objetos. Logo, manga deles na baila só para por também tirar dividendo. Mas nunca tenho dúvida de como Dias na ganha eleição logo a primeira. E Sissoko está ciente da situação. Para ver, ele recebe. É estudos que não falou da Dama de Ferro. Basta eu pegar dados. Então, eu vi só.
quem que pode falar com a PGC, se não o papel para 2023, PGC é difícil de ganhar a eleição, com a maioria absoluta. Situação em que era mais grave do que não vive a OS. Para a OS, nós está perante uma situação, ou não salva a democracia, ou não afunda tudo. Em caso não percebe. Logo daí que entender como e que ali e que tem nenhum problema de como dia 23 e não ganha. Mas é importante para a gente vai votar, para ver e que corre atrás que te dá votos. A gente tem que vai votar, em caso de a votar é o cartão, certo? Sim, sim. Não tem nem cartão para votar. Domingo, era alguém que não está lá. Vieira, eu acho que como nós estamos a correr risco de ter fraude para favorecer o Maru Sissoko. Claro, é risco e tem, e risco bastante acentuado. E um risco bastante acentuado. Para ver como se o Maru Sissoko tem chefe de Estado-Maior que não faz campanha de forma clara, chefe de Estado-Maior é que qualquer alguém. É um alguém que tem um comando e subordinados que está sob tutela e, sobretudo, no papel de ponto de vista militar, que tem cadeia militar e tem também obediência hierárquica nesse caso. Pronto. Logo, Biaga não tem como chefe de Estado-Maior, para si parcialidade que tem, que não contava já anteriormente, para fatores de, enfim, suborno que se só tem Estado na fazer dinheiro, que ainda dá dinheiro, sussos de droga e mangas outras coisas. Logo, e a grande tem em Cruma e que outros, Samuel, companhia limitada, que nunca conselho estudo, mas a gente se vive aqui. Pronto. Logo, essa é a luta sempre para poder defender, logo, porque é defesa ali, questões de fraude, para mim a nota só dá-me de fé. Guiné-Bissau que está na funciona, legalidade que está na funciona. Democracia que tem na Guiné-Bissau. Que não vive tempo na Guiné, ao longo do tempo do Umaru, e ditadura. Logo na ditadura ali, e que a vontade popular que está conta, e vontade de quem que tem força, nesse caso, de despota, nesse caso, ditador, ele que te impõe. Logo, e continua a ter força, mesmo estando Fernando Dias do outro lado. Para a Liga Gossi, nós está a dos pesos, duas medidas. Para a Liga Castanha medida que DSP, que Domingos, Gossi está na medida força que Dias e continua ainda a ter que força. Não, é que não falou da de ferro. E tem para ver qualquer cenário ali, que não é que não falou ali, e tem risco de ter fraude de resultado roubado. Para ver como não está na situação normal. A mim suma que um papel manga de tempo de como é coisa só na força aqui na cabana. Agora, qualquer problema. E tem risco, olha, e tem risco. Só quem que ingênuo que podia achar de como e que tem risco. É claro, pode falar, não, mas Dias fala como um assim quer, falar não fazem assim quer. Sim, pode papel, Dias como candidato e cada vez fala, não tem a situação sob controle. Domingo já é tempo tudo também marginalizado, mas sempre mostrar como é, está papel assim que pujança, que coisa parece de como a situação podia mudar, mas que mudado. Até para ver como é, assim que o líder tem que ser, o líder tem que transmitir sossego, confiança a gente. Mas, claro, que tem risco para ver, a partir do momento que o chefe de Estado-Maior que está alinhado com a candidatura de Dias, obviamente que tem risco agora. Questão talvez que eu poderia perguntar, será que ainda consegui? Que é outra questão. Olha, risco e tem. E risco considerável. Para ver, não é um papel de chefe de Estado-Maior. Ele, mas que coisas. E não pode ter homem. Logo, o que é que poderia acontecer? Ele poderia ter um confronto. Ele tem homens. Agora, qualquer questão ali, como Dias e Balanta, para ver, ali não tem que chamar coisas para nome. Eles que têm poder real na Guiné e balantas. Eles que têm forças armadas. Logo, soma Dias também. E que Manjaco, e que Mandinga, e que Pepel, e que Bujugu, e que Nalu, e que outra raça, ele balanta. Uma percebe. Logo, onde é que o problema de bem tem? Biaga não tem gente que não comanda balantas. Que balantas que por ele anta lá, trava para Biaga não tem que comanda e tem que força, tem força para ver como balantas tem poder, é proteger, é poder o tempo todo. Mas a partir do momento que entender como é não tira poder, para tirar poder de balanta que ganha legalmente, para dar fula, quer dizer, que elas canas certas, que coisa, aliás, essa é tal também, e pior, gente está falando assim, balantas e passivo, outros estão falando assim, balantas e aquilo, balanta e outro,
Mas e tem uma coisa ali que é claro. Ninguém quer falar para dar coisas a mais a balanta para privilegiar balantas, mas ninguém está cá na espera para prejudicar balantas. Porque a nós tudo ali, não há papel balanta, só não há falar de fula, só não há falar de qualquer outra raça. A nós, hora que não há papel, não há papel de questão de justiça. E que, mesmo que o Maru se socou em balo, se ganha eleição na urna, se o povo decidir como é ele que ganha, é justo para deixar ele mandar. Logo, não está se vendo como o povo que opta para ditadura, então notar que consequências que ditadura. E que é justo para o Maru ganhar a eleição, por roubar a eleição. Não, mas, da mesma forma, está Fernando e que justo se ganha para tirar ele. Mas se acontecer, que ele está falando, então ele que não está falando, ele não chega à conclusão de como então ali, balanças mesmo, realmente, e gente burros, para ver como só burro que pode fazer isso. Quer dizer, já me refiro, espera de uma coisa. A botura maneira, a nosso amigo, olha só, a nosso amigo, certo? Não está bem. A outra está tratando sua mãe, não está tratando sua mãe. Mas dá me refiro, tudo maneira que não gosta de mim. Porque não gosta de mim mais do que Nathaniel. Porque não gosta de mim mais do que Ana, certo? A mim tem tudo maneira que não gosta de mim. Que não gosta de mim mais do que gente que tinha famílias de sangue direto, certo? Logo, balantas que tem poder. Balanta ganha poder, bota bato, toma aqui poder, babada, acusa. Que ela já dá me refiro, que ela está falando mesmo burrice. Então, não precisa. Mas agora, o que podia acontecer? O que podia acontecer? Como que superior, isso para ele viaja não tem que bankruma, Samuel Fernandes, gente estuda, mas e que esses que é operacional, para que outros está me balantas, é por de ordem, é que cumprir que ordem, então simplesmente e tem problema ali contra mim, não sabe como tem risco tem. Agora, a mim não baseou, não tem nenhuma informação capaz que ninguém quer saber coisa. Mas a mim não papel na lógica de bom senso de razoabilidade. Para qualquer alguém que não fala assim, balantas que tem poder, balantas que está no poder, manga de hora que não fala poder, é que ser o presidente da república, cargo mais elevado no país. Agora, ele tem uma oportunidade única para poder reconciliar, para poder estar lá. Porque alguém também ganha legal, botar toma para ver de alguns grupinhos, botar toma poder, bobada, outra raça. Para ver isso aquele burrice, pensa como que coisas, que cenário é possível. Que não bem aconselho de como, viaja não tem como se socou em balo, ela bem acaba de ser o vítima, isto é, 70 resiste aquela, para ver balanças. Pero só falou da América, então que mandar se os balanças bem é bem da ultimato. Na ponto, que mandei bem é bem da ultimato. Sim, houve necessidade disso, mas Tércio, caso o Maru perder eleições, eu acho que começa a certo resultado do povo guineense? Não, o Maru Sissoko Embalo que está disposto e nem sequer disponível para pedir eleição. O Maru Sissoko Embalo contava de como e não vai poder ter fim, e não ganha, que não conseguir fazer tudo se planos maquiavélicos, mas que plano sei o contrário, para ver como ele pensava de como, que mensagem, não, domingos que gosta de balantas, fazer que viagem não tem, balantas perguntar, mesmo coisa, e tudo, manda tudo ir para a eleição, é aquela, não nada, e fazer cálculo tudo, mas cálculo sair mal. Logo, o que não acontece? Né? O Maru se socou em balo, e com alguém que está funcionando na legalidade. Se o Maru se socou em balo, que está funcionando na legalidade, se o Maru se socou em balo, e implementa a ditadura. Quem que está vivendo na ditadura? E que diálogo que alguém está saindo? E tem uma obra com papel e manga, de que é um grande clássico, Sociedade Aberta aos Seus Inimigos, gente intolerantes, e que diálogo que está dialogando que quem que é violento, porque pode estar na papel que nota só o Maru se socorre, se coisas tudo, e na ameaças, intimidação, força, coação, imposição. Lembra-não de um bairro que não tem, o falando de como sofre com força que não pode tirar o maroqueiro. Continuando aqui a mesma opinião. Isso que força, mas aquela que não falou, só que força, para mim, o Maru se socou em balo. O Maru se socou em balo toma poder para via de força. Olha, o Maru se socou em balo toma poder para via de força. Ao longo desse tempo tudo, de mandato, e só força que triunfa, e que triunfa a Constituição, e que triunfa a lei, que triunfa a legalidade, e que triunfa a democracia. Antes, pelo contrário, espancamento, raptos, prisões arbitrárias, abuso de poder, autoritarismo, coação, controle, manipulação, mentiras, drogas, mortes. E que só logo, pera só, logo,
Umar se socou em balo, e cada sai lá de tipo, Umar se socou em balo, ora, e alguma manda furinha para vir de força e sai lá. Entendo, Vieira. Hã? Entendo, não poderia entrar num cenário de guerra civil. Claro, me refiro, é cenário ali, e capaz de descartá-lo. Para ver se não falou, se tem chefe de Estado-Maior que não apoia nesse coisas. O Maro Sissoko Embalo está obcecado para poder, e poder está cega, e o que é que não acontece ali? E depois, além daquilo ainda, o Maro Sissoko Embalo tem ministros, denúncias têm estado na fazer, inclusive os casos têm veiculado mangas de denúncias, inclusive de manipuladores, contratadores nas zonas, regiões de Biombo, e mais outros gente. E tem assim milícia. O Maru Sissoko Embalo tem arma. Logo, o Maru Sissoko Embalo está mostrando de uma coisa de como ele é um alguém aparentemente corajoso. Aparentemente corajoso. Para cara fala até próprio como o Maru Sissoko. Para o Maru Sissoko Embalo não está só uma coisa, só uma parte. O Maru Sissoko Embalo está sendo forte que fracos. Mas quem que é forte e é cataceiro. Para mim, o Maru Sissoko Embalo, a botar em jata. Que é que manda que não jatazia? Uma ameaça domingos, uma ameaça agnela. Gente, se consegue como é que atenar? Que é que manda que não ameaça dias? Para mim, aquela tem proteção. Mas que é que não fala? O Maru Sissoko Embalo que está disponível, que não sai lá. O Maru Sissoko Embalo, não falou ela, não falta já pouco tempo. E na realidade, confirmando, isso é que me fala, manga de tempo de como, para não tirar que história, o Maru não sai na onda. Sai na onda aqui. Quem que quer se vir de como? Povo que mistura Sissoko Embalo. Ninguém que mistura, quem que mistura Sissoko Embalo? E gente que está na, que tem que caráter, gente que está na beneficiar aquele, que está na tirar dividendo, que se essa coisa que não fazem, ou que outro está me próprio, às vezes, tentam, não sei, mas a maioria de gente que gosta de Umaru Sissoko, é que mistura Umaru Sissoko Embalo na guerra. Logo, ele quer sair para via passiva, até para ver como o Umaru Sissoko, como é que toma poder, ele quer para via de força. O Umaru Sissoko Embalo é só força que ele ostenta. Logo, ele não sai só também para via de força. A hora que não fala para via de força de como, ele é só na facilidade. Ali na facilidade é tudo um planeamento de como 10 horas, ele papel, 10 horas seguintes na sair na rua. Domingos papel na campanha falam, bom, se eles que têm tipo 3 ou 30 gente, é 30 gente na rua, a nós também que tem 300 e tal, não tem gente na rua. Agora, uma história de como a gente sai na rua, dos grupos, e que confronto que não tem. Espera para tal que aconteça. A nossa aqui na expectativa ali de como, a hora que o resultado, a partir de noite, resultados presidenciais, e podia saber o que é resultado fácil de apurar. Até final de noite, não saber. A minha tinha expectativa de como, a hora que coisa de fazer, forças de defesa e segurança, sobretudo forças armadas, desacatar ordens de Biaganantan, se Biaganantan na tormenta ela, prende Biaganantan. Não, aquilo aqui não é salvação, mas se Biaganantan tem manobra ali, era visto que contorna a situação. É cenário imprevisível da manifestação. Não fala ele, a mim caseiro belicista, nunca me guerra nem até antes pelo contrário, a mim vivi na guerra na Guiné, não sei o que é guerra. Um dos cenários mais macabros na Guiné-Bissau, que bomba na CIFAP, a mim estava lá na CIFAP. A mim, se tem alguém que caminha de guerra, que tem traumas de guerra ali, quer dizer, alguém cara falei no morro, mas pouco gente diz, olha que alguém olha na guerra, pronto. Logo alguém caminha de guerra para ver a própria guerra que não resolve nada. Mas que viagem não tem uma se socou embalo na conduzindo e para desfecho para ver se resultaram na fase. Não houve tudo campanha eleitoral. Uma não se socou embalo, onde é que se expressou, né? E na leste e na gabo, mas do resto mais que como o Maru tem nada. O Maru tem só dinheiro que manipulação e logo ele e na pira eleição, mas está já na fase foguetes que aliás que prepararia, inclusive fazendo fé, denúncias, inclusive, que Gervásio tem estado na fazer, de tentar, para mim, e tem ali tudo uma coligação exterior, que para mim ele, e pronto, e tem aqui componente de boas relações de graças que sub-região, gente sub-região que tem tanto comprometimento com a democracia, logo era tanto de felicitar que coisas tudo, logo e tem risco de amar de ferro, mas não falou de como, que é que nasceram ali nossa salvação? Se contra como o povo continua determinado, e mangas do outro gente nas Forças Armadas ainda que quer fazer, para cá só ordens de Biaga Nantan e próprio Sissoko. E pronto, se que cata que hora Sissoko que tem força, se entender como aí quer fazer, e não desarma. Agora, se tem gente que não dá lazo, e não me leva gente para questões de confronto até armado, espera para tal, para que aconteça, pronto. Mas, depois, Deus livrar-me daquilo assim. Pega chegala. Até se boa achar como Fernando Dias é figura para apoio e estabilidade democrática, sobretudo para honrar o compromisso que toma com o PSGC.
Fernando Dias, desde logo, Fernando Dias tem sido objeto de mangas de crítica, mas críticas de gente de Sissoko, inclusive Sissoko está falando, Fernando Dias que tem nível, Fernando Dias é mulherengo, Fernando Dias é aquilo outro. Mas, se não se entender dúvida na perspectiva geral, é comentários de Sissoko e descabido de realidade. Ou tipo, desqualifica Fernando Dias, fala aquele menino, lê que questão de menino. Alguém pode ser o presidente, aliás, tenho quase certeza de como se põe mangas de jovem de 20 e tal anos, presidente da república, ela fazia melhor do que Sissoko fazia, 40 e tal anos. Lê que questões de idade, é coisa de falar de Amílcar Cabral, cantando que tem que fazer revolução. Questão de idade, não esquecer. Mas em termos de preparação, em termos de estruturação de Estado de Direito, de normas, de ser o que ela, Dias tem mais vantagem do que uma do Sissoko Embalo. Tanto em termos a nível de preparação acadêmica, a nível próprio de tabesta, por mais que Dias pode ter algumas lacunas, algumas coisas, está sempre em vantagem em termos com o número do Sissoko Embalo. Para que Mandana falou, para ele, e alguém pelo menos é forma. O número do Sissoko Embalo é que forma. Mas é que é determinante na governação, é que é questão de forma. Mas eu não sinto no dúvida, mesmo próprio a nível de articulação, a nível de boas maneiras, o Mano Sissoko Embalo é alguém que tem educação, que tem modos, que tem civilização, que tem conceito de democracia. Logo, Dias-lhe, pensa como, se não tem de Sissoko, quer dizer, Dias objetivamente estaria de Sissoko, mas Dias se não conseguiu um recompromisso, que ele nunca podia segurar ele 100%. Para ver como guineenses, quer dizer, ser humano, e capa não meter mão na fogo, e senão nem próprio para não acabar sem capa meter mão na fogo. Mas, qualquer coisa ali para mim que está consola, ele como, para mais que Dias cana ser o bom, para mais que Dias por vir ser o mal, e não sei o quê, e cana quiga, esse que Sissoko fazia no país até então. Essa que é a convicção, primeira questão. Mas pensa tão como Dias só tem a ganhar, de honra, compromisso que PGC, para ver como, PGC que tem base popular, PGC que tem poder. Se ele diz e coopera com PGC, e trabalhar direito, e respeitar coisas que na papel tudo, se tinha eleição presidencial e fazia sentido para ir trocar fora, que tira volta nele para vir garante de estabilidade, unidade e estabilidade, aquilo que a gente diz, bom, se socorro, se fazia um bom mandato, nem altura, va? E não renovava esse mandato para ver quem a ser amigo do povo. Ou não. Logo, se Dias vai colaborar com o PAI continua a fazer avanços. Que louros tudo tem de Dias, não se não na para ver que por coisa. Logo, a minha espera, que ela só como pode falar, para Dias honrar ter compromisso, embora não se vê como intrigas que na Guiné, sabotagem que na Guiné, montrondade que na Guiné, confusão que na Guiné, mas espera, não fazer fé, suma que a maioria de guineenses na espera, para Dias honrar compromisso, para ser o presidente que não apoia o governo, que não ajuda o governo, que não ser o garante de unidade, de estabilidade e, sobretudo, de democracia. Para que tem perseguição, para que tem abuso de poder, para que tem corrupção, para que tem arbitrariedades, para que tem mangas, outras coisas, para ser o fator de unidade, de agregação, de conjugação, de símbolo de unidade nacional, só que está esperado de presidente da República. Pronto. Espera, por isso eu falo espera, é só como pode falar, espera, sim. Tércio, acha que depois de eleição não tem paz que estabilidade? Depois da eleição não tem paz que estabilidade, que ela só pode e depende só na componente que não falou. Se Dias ser o presidente e conseguir materializar compromissos que estão a prometer, aliança que assina que PAI ter arranca. Logo ainda tem, mas aquilo também só e que coisa. É importante também fazer estancamento a nível de próprias forças armadas que não tem nem momento, e que por aí é gente que é de povo, e que é gente de democracia. Se não fala com o número se Sissoko Embalo e tirano e ditador, é claro que o número se Sissoko Embalo que implementa a ditadura ele só. Porque tem esse cúmplice nesse caso, Babiaga não tem Bancruma, Samuel Fernandes, nunca conhecendo outro estudo, é seguintes que normalmente General Civil Pedro Sousa Cordeiro conhece mais a pormenor em matérias militares, alguém tem assim alguma déficit, mas esse Pedro tem dossiê muito mais elaborado, mais assente. Mas o que é que eu espero de como? É coisa só ir por cedo para pronto, para ter harmonia para o presidente, para garantir, mas sobretudo
para fazer uma reformulação própria nas Forças Armadas, não para afastar balanças, para ver que é só uma outros ter perspectiva de como não, para fazer tipo um reajustamento nas Forças Armadas, ou cote etnicamente que está defendendo aquilo. Mas para segurar de como a gente se apoio, gente de confiança, para ver caso contrário, se a gente está e tem claro sinais de poder ter no futuro subversão constitucional, né, caso golpe de Estado, para tentar afastar novamente poder que o povo legitima na urna. Pronto. Tércio, depois, qual que vai ser o futuro político do Marcio Socombalo? Futuro político do Marcio Socombalo e depende de vários fatores. Desde logo, e de forma como aqui na responde vontade popular, nesse caso, se pedir eleição, para reconhecer derrota, etc. Mas, mesmo assim, o Marcio Socombalo está muito mau lençóis. Muito mau lençóis. Para ver como, mesmo só que esse, o Marcio Socombalo tem que prestar contas ao povo guineense para coisas que passam no país. Para ver, o Marcio Socombalo, além de usurpação de poderes, de coisas que fazem, que coisas contrárias à Constituição, e tem que ser responsabilizado pelas situações. Mas além de coisas, tem mangas de casos de espancamento, como o Socombalo acusado diretamente, na casos de espancamento, de sequestro, etc., etc. Inclusive, nos casos que envolvem assassinatos ou tipo de perdas de vida. Lembra ali no caso, por exemplo, filho de Byung Nchongo acusa publicamente o Marcio Socombalo na morte de Sipape e de outros altos oficiais balanta. Logo, acusações muito graves, para cá falar muito. Logo, o Marcio Socombalo, se está na Guiné, ele tem que responder para questões, para tentar justificar a situação. Agora, o Marcio Socombalo podia optar por outra via de mistério e tentar resistir. Agora, se resiste, imagina, a minha espera para que tenha confronto. Mas se o Marcio Socombalo precipita confronto lá, se quer ter a situação sob controle, que ela poderia vencer situações mais complicadas para ele. Não olha, para via de como em Canoia, o Marcio Socombalo criou um problema, né, caso de estimular um conflito, de estimular tiros na Guiné, ele sair ileso da situação. Logo, a minha apelo, lhe digo, é o número de Socombalo, apesar de mangas e coisas que recaem sobre ele, que tem que fazer, que decisão mais sensata, para certo resultado eleitoral, e pronto, para consequências de atos que fazer. Eu falo que ele não deve, não teme. Se ele quer matar, nem acusações que não falaram de como ele mata gente X e mata Y, se quer matar, eu falo que ele não deve, não teme, não é? É casos de espancamentos que fazem que se quer está lá e tem que provar que lá. Agora, a mim tem uma coisa certa, é questão de dissolver parlamento, assaltar parlamento. E Supremo Tribunal de Justiça, que lá já não capuri, que é coisas claras, evidentes, uma assumir irresponsabilidades, claro. Em outros casos de assassinato, também nunca ouvi uma Socombalo falar como ele matar alguém. Nunca ouvi uma Socombalo falar como ele sequestrar alguém. Logo, a mim, nem aspecto em Capuri, falar como uma Socombalo fazer que atos. Pronto, mas impera uma acusação, nem acusação de, nesse caso, de filho de Byung Nchongo. Não se de ex-comissário. Sim, Robina, papia, sim. E acusam, mas aquelas acusações muito graves. Logo, além de acusações, e mangas outras acusações. Mas, a não ser como o Marcio Socombalo, questão de dissolver parlamento antes de fim, questões de sequestrar ex-juiz do Supremo Tribunal de Justiça, e próprio questão de, enfim, usurpa competências que se competência, nomeadamente de nomear, e nesse caso, nem que a nomeação para aquele é cargo de nomeação. Presidente da Assembleia da República é caso de nomeação, aquele é caso de eleição. Não é? Logo, imite a essa Câmara. Mas, além de que a questão de droga que bem, e próprios golpes de Estado que acontecem, o Marcio Socombalo tem que explicar aqui coisas de direito naquele contexto. Para a manga a gente fala, e golpes simulados que acabam de ser a vida de nós irmãos, no papel de caso de 1 de fevereiro, e soma também caso de 30 de novembro, não é?
e 30 de novembro ou 1 de dezembro, pronto. Esse caso ali, o Umaru Sissoko Embalo tem que justificar, e depois e acusa, e outra coisa também, fim desse mandato, que é que marquei eleições atempadamente, mesmo que fale esse mandato que acabar, dia 27 de fevereiro, mas dia 3 de setembro, que fala Supremo Tribunal, de acordo com que acordo no Supremo Tribunal, mas mesmo que data que se mandato na cabeça, a eleição tem que marcar 3 meses de antecedência, de acordo com a lei eleitoral guineense. E que marca aqui coisa, logo uma Sissoko Embalo extravasar tempo que e permitir para a Constituição. Logo, ele tem que responsabilizar para que coisas. Logo, o futuro de Umaru Sissoko Embalo ali é um futuro incerto, mas a mim pensa como se ele, para a gente se aconselhar, para falar, para ir abandonar esse intento de, porventura, mistiusa as milícias que tem lá, para fazer a todo custo de como ainda continua como presidente da República, porque daí, e por bem que tem boa sorte, não percebe? Espera, para que cenários, para que aconteça, para gente que está atrás de Umaru, para perder na vida, tudo a nós não pode perder. Olha, o pecador está ganha, ou perde. O Umaru Sissoko Embalo foi presidente, embora a mim tenha dúvida se ganha aqui eleição. A mim nunca tratou o Umaru Sissoko Embalo como presidente da República. Nunca tratou o Umaru Sissoko Embalo. Para mim, ele como o Umaru Sissoko Embalo entra poder e assumir poder, para mim, aquele que havia correto. Logo, a mim nunca tratar presidente, e muito menos general. Nunca se dá me refere, sabe, ou está tratar general, ou está tratar por a mim mesmo, sim, da partilha mesmo ideias que boba, assim, a mim nunca também tratar para vias que tomam poder e que havia correto. Bom, mas quando vai para partidos políticos, lideranças de partido político, de PRS e de Madem depois da eleição, quem que você acha que vai assumir liderança dos partidos? É mesmo muito complicado. Quer dizer, há um motivo Brahma Camarena, é próprio. Quer dizer, coisas originais, às vezes, eu também coisas. Primo, minha primo, ganha tio. Não é ganha tio nada, amor. Não, minha primo. Ai, muito, Minha primo. ai, o primo, pronto. Mas, Brahma Camara, o que eu entendi, Brahma Camara. Quer dizer, mas nem momento de pensar como, já que Brahma Camara, Brahma Camara também tem que responder para mangas e outras coisas. Brahma Camara, e que é inocente nas histórias assim tudo, mas nota só, Brahma Camara renuncia próprio, questão de ser o líder de Madem. A mim pensa como, se é coisas, dias que PGC, se é que a história tudo, para que está na meeting assunto, para deixar ele entre ele da base Carlos, ba Nina, ba Fidelis Forbes, para resolver esse problema, mas claro, ele como, nem momento, para deixar processo para curir trâmites judiciais, para que nem domingos, nem dias, nem novo poder que não tem dinheiro, para que meter naquela história, para deixar. Primeiro, ainda tem que garantir a situação de resolver problema na tribunal, no Supremo Tribunal. Justiça, questões de juízes, que barrafam, que coisas. A hora que resolveram, pede os juízes depois de decidir de forma mais quente e mais correta. É claro que, no momento, do ponto de vista jurídico-legal, entre aspas, há essa Câmara que tem partido, Brahma que tem, mas se coisas bem mudam ali, não é bem sentando a jovem, calquina cedo desfecho final em relação a juízes, E do PRS? Não, de PRS ainda fica mais claro de como Feli Nandungue e cá está até para ver como Feli Nandungue. Aliás, na minha leitura própria para um contão, mesmo Madem, para ser o realista, Brahma que coordenador, apesar de se zigue-zague, apesar de se falta de caráter, falta de coerência, falta de verdade, falta de dignidade, falta de honestidade, falta de... E ele que tem que ser, para a questão Não, de ele justiça. que coordenou, para que congresso de inconformado, e que tem nenhum base, porque tem nenhum básico, aquilo simplesmente foi força de Sissoko para tirar partido. Logo, para mim, esse que não falou, quem que não continua, que de continuar lá, Ibrahim Câmara, mas esse ainda bem depende para ver, e tem ainda uma disputa judicial, que não bem ser o fecho final, questão de juízes do Supremo Tribunal de Justiça. Logo, nunca me escolhi. Mas na PRS também, da mesma forma, Dias estava ainda, tipo, interinamente. Não pensa se ele conseguir ser o presidente da República,
Que vai fazer ali na Ndunga é que não estão insistindo ali tanto, provavelmente que se essem conformados, pronto, acaba de voltar ou resignar, até para ver como é que tem de poder, como é que ela vai conseguir a volta Exatamente. do passo. Sim. Quando vai para o Supremo Tribunal de Justiça, mas bom, liga também o trinha primo que está lá, que faz o presidente do Supremo Tribunal que não tem lá, a Rafa Mane, e de ser responsabilizado para si usurpação de funções. Ovviamente, insomma che ne falou, haja essa Câmara, como o Sisso Coimbano, e usurpações que fazia ao longo do tempo todo, a Rafamane, além de como a Rafamane, e tem que, além de usurpação, e questões de decisões arbitrárias que toma. A partir do momento que tu, que fundamentos que invoca, tu peja se bem a eleição, que não nem perde tempo para vir fazer esse enquadramento jurídico legal, mas que não tem nenhum, qualquer tipo de base, qualquer tipo de cobertura legal. Mas pior ainda, um candidato independente, o que é que Domingos tem a ver com PAGC, um candidato presidencial que é candidato de partido? Porque por tudo, alguém, imagina, suponhamos até que a decisão é legal, tudo PAGC vai à eleição. Pronto. Mas eleições presidenciais, o que por junta PAGC, que Domingos que PAGC, para ver que é candidatura individual. Agora, é claro que o partido também vai apoiar um candidato, mas que tem ligação, o que pode fazer ligação entre Domingos Simões Pereira e PGC nessa candidatura, não. Não, para mim, aquele cargo pessoal, a título pessoal, também pessoal. Eu estou compreendendo mais ou menos como, bom, PGC tu ir, vai eleição, mas Domingos, tu ir domingo. Logo, e coisas de máfia, logo, e tem a ver com a questão de conspiração ditatorial que estava a ser patrocinado ou que está patrocinado para o Maru Sissoko Embalo, logo a Rafa Mane, e que é inocente na história, que ele tem que responder num Estado sério e tem que responsabilizar pelo comportamento que periga o país, que não leva o país, nem coisas tudo, que não fala assim tudo, logo a Rafa Mane, e alguém que tem que apanhar e tem que julgar e tem que condenar. Mas para aquilo é preciso nova ordem que não tem, novos atores políticos, novos governantes que não têm, é por priorizar coisas, sobretudo, para lutar para justiça, transparência e, enfim, legalidade no país. A boca por condenar outro, se você está também metido em outras coisas, logo está sendo mais complicado nesse caso, sim, tudo. E esse que não é papel, são uma gente que anda na furta o tempo todo, que acumula bens, que a gente tem que confiscar o que bens tudo. Assim, para servir de exemplo, na caso futuro, mas é partir do Estado bem que ela é fascinado, isso é uma caminha crítica para a terra arranca, toma poder. E tem que fazer reformas urgentes, e ficar lá nas coisas, depois coisas que bem dá certo, para ver nome, e tem que criar ali um modelo, para ser o exemplo. Agora, imagina, a gente que rouba, que acumula bens, que não se vê claramente que furta tudo, é fazer coisas, quer dizer, botar bem que poder, que a gente está tocado. Logo, está mostrar como crime compensa, corrupção compensa, que a gente tem que confiscar e tem que responsabilizar. Embora casos mais flagrantes iria a Rafa Mane, número se Socombaro e Sato Câmara, e próprio Nuno Gomes na Biantami, não é? Eu acho que depois da eleição não tem condições para responsabilizar tudo autores de espancamento, de assassinato, de raptos. É isso que desejo de tudo, Guinense. Pensa como se não fazer luta tudo, para aqueles que fazem maldade, para continuar, enfim, livres, para continuar, tipo, sem ser penalizado. Tem que justificar para ver esse sinal ainda como Estado de Direito Democrático que afirma no país. E precisa, para Estado de exemplo, até para a imaginação, se a gente se quer responsabilizado, aquele que podia achar que podia cometer práticas criminais em determinada altura e cada vez ser responsabilizado. A mim pensa como a Fernando Dias e sobretudo o PAI Terra Arranca, aprende que exemplo de passado, mas para esse também, se não ser tem mão dura, se aquilo que não fala, o tem também que ser o exemplo. A boca por ir criticar outro, como e que está respeita a lei, que está respeita a lei, se a boca também o bem está a fazer tudo ao contrário, mas esse que não espera, para ver, imagina só, manga de gente sopado, começando Antônio Ali Silva, não, Antônio Ali Silva veio posteriormente, mas não lembra Antônio Ali Silva,
Não lembra, por exemplo, agora, é o último jovem que soltaram, que jornalista, advogado, que comentava, soltaram, manga gente, próprio, inclusive, Agnello Ragala e próprio Marciano, manga gente espancado, e Sibiru, Baquim, que fazia que coisa, e próprio gente que morre. Não, gente que morre, famílias desaparecidas, o Estado tem que procurar saber que situação, para abrir um inquérito, para gente, só, é gente, sobretudo, é milícias que estão no palácio, que vocês têm que ser responsabilizados, esses tudo, esses têm que ouvir, para conta mangas outras coisas que faziam que não sabem, para purificar a luz num de tudo guineense, mas para esse preciso, só que até falou ocasião, faz homens fortes. E pronto, nesse caso, então, se não tem homens fortes, claro que não tem governantes fortes para poder repor a justiça. Para ver, acima de tudo, o problema de Guiné, e continua assim que é agravante para ver como cá, ao longo do tempo tudo, lei que está funcionando e tem impunidade, ninguém que está responsabilizado para nada. Logo, em consequência disso, está a fazer com que quem está nesses cenários que não vive até a hoje, pronto. Vieira, para não fichar debate, qual que últimas considerações para o povo de Guiné-Bissau? Considerações que não pode fazer, perante tudo, é levantamentos que não fazem, é conversas, tudo que não tem ali. O objetivo de tudo que nós tentamos mostrar ali é na defesa intransigente de paz, unidade, democracia, justiça social, Estado de Direito democrático. Aquilo que não zela para ele, aquilo que não luta para ele, aquilo que não almeja, aquilo que não mistura. Logo, a mensagem que mostra ali, como a gente que não ouvem, aquilo que mostra, gente que não ouvem, e como a nós que não luta para que não papel de tudo, e questão de defesa de democracia, de liberdade, de Estado de Direito democrático, de transparência e de boa governação e de unidade e de paz e etc, etc. Pronto. Logo, a nós não tem responsabilidade nem momento, não. Dia 23 não vai para a eleição. O Umaru se socou em balo ao longo do tempo todo mostrando que cedo. E tem aqui ditado que está falando, a nós como Umaru se socou em balo, não sei o que a casa gasta. E o que a casa gasta e controle de liberdade, e manipulação, e intrigas, e tribalismo, e golpes de Estado, espancamento, e mortes, e abuso de poder, e assambarcamento de poder, e autoritarismo, e miséria, e ignorância, e triunfo em última instância de nulidade, como a Rússia socou em bala. Aquilo que não conhece. Ameaças e mais viagens, quer dizer, uma Rússia socou em bala, durante o mandato tudo está na conta, talvez esse tempo que mais demora tempo na Guiné-Bissau. Pronto. Logo, como a Rússia socou em bala, não se vê o que a casa gasta. O que a casa gasta e coisas que nem numera, que calamidade para o próprio povo guineense, que aflição para o povo guineense. Logo, ali, não tem oportunidade para mudar rumo. A minha pele ali, claramente, para todos os guineenses, homens e mulheres, de tudo etnias, de tudo credos, para votar na Fernando Dias. Para votar na Fernando Dias, a mim que na papel, a mim que é de PSGC, não fala a minha partidário, nunca tem partido político, a mim, e que apoiante também de PRS, muito menos, a mim defensor de Dias, e que é esse. Mas a mim que purifica ali, nunca PLS, não sei como a mim que é ninguém, mas a gente vai para votar no dia 23. Toda maneira que a gente ainda fala, não, dias que tem preparação, dias e aquilo, dias e outro, dias que tem nem 5% de maldade do Umaru Sissoko embalo. E que chega, se malvadeza comparativamente que se sou. E que chega nem 5%. Logo, dias ali, e alternativa para poder fazer com que, para não voltar a ter mais um Estado de direito democrático. A mim tem quase certeza, nunca pode falar plena certeza, que dias canas estão aqui coisas de baixo espancar gente, de baixo perseguir gente, de baixo condicionar gente, de baixo fazer coisas, quer dizer, é coisas dias canas fazer. E dias e de nós também, não tem que saber que lá. Se socorro tem contactos exteriores, se socorro somos que assumir claramente ele se ligações de fora, dias e de nós, até é justo próprio, sabia, dias, ele balanta, e balantas da chupa que ter, apesar de incoerências também, e cadê balantas? De alguns dirigentes políticos balanta que é tempo tudo trair confiança do povo guinense. Mas
não renova a esperança novamente para dias oportunidade. Espero que dias alguém jovem e tem visão moderna, visão progressista, que pode ajudar no próprio também, para nós tudo não reencontrar com outro, e ter uma clivagem, e ter uma divisão muito séria na Guiné-Bissau. Mangas de guineenses estão chateados uns com o outro, para via de Sissoko. Mangas de guineenses que por ir riba Guiné, para via de Sissoko. Não sei se dá uma de ferro por ir riba Guiné, ou a mim programa. Mas para dias, pelo menos, para dar uma de ferro por ir riba. A mim não fala isso, sabia? Sali tá papel comigo. Sali. É medo de banal. E para ver como a chicote de Sissoko, não consegue evitar por o que só tem gostado dela. O meu vai, mas não confessa você uma coisa. Dá-me espero comprar o bilhete para a próxima semana. Falar, mas operava ainda. Esperava ainda hora que resultado tirado, para se isso consertar resultado, muito logo vai comprar bilhete. Mangas e guineenses, agora falando a sério, deixando de brincadeira à parte, mangas e guineenses que está fora, que me riba, é que por riba para ver como se socorro tem estado na minha sede, mas quem que se socorro? Para tu e outros filhos de terra, de riba terra. Se socorro é que mais ser o guineense, antes pelo contrário, se socorro próprio, não? Se mame bem não, de Sara Tuna Bianca, que pode riba. Mas antes de não ficar e tem coisa que me estava apontando para se suor. Sim. Para a gente votar, para não poder riba, para a gente poder riba, aquelas que me estão riba, para paz tem, para harmonia tem, para democracia tem, para a gente arrancar definitivamente para bem-estar de todo a nós. E só Fernando Dias que pode proporcionar isso. Muito obrigado, Dama de Ferro, e cumprimentos para Príncipe Nathaniel e para a Ana também, para a família, e juntamente para aqueles que não ouviram, e foi um direto atípico para ver que não olhou, que não olha gente, que se bastante gente que não ouvindo, mas pronto, essencial é como a mensagem passa, tá bom? Para tudo correr bem, para não ter paz, para dinheiro só muda dia 23. Tá, força aí. Fica bem, tchau.